Graça e paz, amados. É com grande alegria que estamos de volta com mais uma reflexão em momentos na eternidade. E hoje com o tema Mais que vencedores, mesmo quando somos tidos como perdedores nesta vida. E para examinarmos nas Escrituras sobre o tema, estaremos começando com o versículo 39 do capítulo 10, que se encontra no Evangelho conforme escrito por Mateus, que diz assim: Quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Amados, o crente que verdadeiramente está em Cristo, onde igualmente Cristo está nele, mesmo em meio às derrotas nesta e desta vida, não abalará sua firme convicção de que, em todas as coisas que lhe sucederam em sua breve jornada neste mundo, sejam estas boas ou más, ele já se tornou, para Deus, mais do que vencedor. Amados, para Deus, ser mais que vencedores não determina que não teremos derrotas e percas nesta vida. O próprio versículo acima citado determina e define esta questão em nossa mente, devendo, porém, ser também discernido pelo nosso espírito, pois somente entenderemos o real significado por meio da fé que temos em Cristo Jesus e em sua palavra eterna. Pois hoje, devido às vaidades dos homens, isso tem sido questionado por muitos que propagam o Evangelho, onde, por orgulho, soberba e arrogância, pregam e ensinam teologias que desviam muitos para fora deste Evangelho verdadeiro, levando-os a entrarem e seguirem um outro Evangelho na sua prática diária, onde se é ensinado de que aqueles que são de Cristo não podem jamais perder, não podem jamais adoecer, não podem e não devem sofrer neste mundo, não podem jamais ter uma vida simples e limitada nas questões materiais desta vida. Porém, amados, basta examinarmos uns poucos versículos na Bíblia, não muitos, pois são muitos os que refutam estes ensinos alienados da soberania e sabedoria de Deus. Onde, contudo, para não estender demais esta reflexão, quero aqui citar somente alguns relatos bíblicos de dois personagens bíblicos que são exemplos para qualquer um que queira ter uma ampla e plena vida cristã neste mundo, independente de toda e qualquer circunstância. E que acredito ser o suficiente para o embasamento desta discrepância bíblica que estamos querendo aqui eliminar para os que são e querem de fato ser discípulos de Cristo verdadeiramente. Primeiramente, amados, começamos pelo próprio Senhor Jesus Cristo, o nosso exemplo maior a ser seguido. Aquele que, como homem, devemos verdadeiramente imitar e andar conforme andou por este mundo. Onde, no Evangelho conforme escreveu Lucas, no capítulo 12, do versículo 29 ao 32, Jesus ensinou assim: Não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Isto nos explica em relação às coisas que necessitamos neste mundo, amados. Jesus mesmo deixou bem claro para que não busquemos essas coisas. Em Mateus 6, versículos 33 e 34, ele também diz a mesma coisa. E lá ele diz que nós devemos primeiro buscar o reino de Deus, para que estas coisas, da qual necessitamos neste mundo, nos sejam acrescentadas por Deus. Porque quem busca essas coisas, na realidade, não conhecem a Deus, não confiam na sua providência, não vivem pela fé. Já em questão do sofrimento, do qual todo cristão
precisa estar ciente e consciente de que terá neste mundo, em Hebreus, no capítulo 5, versículo 7 ao 9, está escrito assim, sobre Jesus Cristo. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas. Aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora, sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Veja, amados, que aqui está bem claro o contexto. Deus permite o sofrimento aos seus escolhidos neste mundo, aos seus filhos, para que eles possam ser aperfeiçoados. Nós passaremos pelas mesmas provações, aflições e sofrimentos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, passou. Jesus se tornou a fonte da eterna salvação para todos nós, para todos aqueles que obedecem à sua palavra. E a partir do momento que nós nos tornamos obedientes à sua palavra, nós também poderemos nos tornar luz para este mundo rebelde, desobediente e incrédulo. Nós poderemos nos tornar placas que sinalizem o caminho do qual o mundo que está em trevas deve seguir para encontrar a luz e ser por esta luz Cristo iluminado e salvo eternamente. Bem, outro exemplo do qual podemos aqui citar é o de Paulo. O apóstolo Paulo, que fora levantado por Deus para ensinar aos gentios, da qual linhagem nós pertencemos. Onde em Atos 9, versículo 15, está confirmado o seu chamado para os gentios e, quanto ao versículo 16, confirmado sobre o que estamos aqui querendo deixar claro a todos a respeito de que, ao sermos chamados por Deus, temos que estar conscientes de que nada será fácil, sem combates, sem lutas, sem sofrimentos. Pelo contrário, veja o que está escrito em Atos, capítulo 9, versículo 15 e 16. Diz assim: Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Já em Filipenses, amados, Paulo, sendo consciente de que estava sofrendo por um propósito eterno e por um propósito realmente válido, ele passa então a declarar, a testemunhar sobre isso. Onde, no capítulo 4 de Filipenses, versículos 12 e 13, ele mesmo confirma o diagnóstico dado por Deus a ele, assim como a todos que decidem por atender ao chamado de Deus. Está escrito assim, em Filipenses 4, versículos 12 e 13. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós vemos aqui, amados, que nós estamos, sim, sujeitos a todas as vicissitudes desta vida, sujeitos a todas as intempéries deste mundo, sujeitos, sim, a ter fartura, sujeitos também a ter necessidade, sujeitos a estar bem alimentado, mas sujeitos também a passar fome, sujeitos a estar com saúde, mas sujeitos a também estar doente, estar com uma enfermidade. E nós estamos sujeitos, amados, a viver, porém também a morrer. A questão não é a circunstância pelas quais estamos atravessando. A questão é em quem confiamos, é a quem servimos e a quem estamos atendendo o chamado, pois este nos dará todo o respaldo em toda e em qualquer circunstância, independente
por tão ruim ela possa ser. Ele estará conosco em todo tempo, em todo momento, nos consolando, nos conformando, nos fortalecendo e também provendo para nós tudo aquilo que for necessário, tudo aquilo que tivermos que passar, Ele estará nos orientando e nos ensinando o caminho. Já em outro contexto, em sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, do versículo 6 ao 16, Paulo passa a ensinar e a alertar o mesmo, Timóteo, a respeito desta verdade e do risco de se desviar dela, onde ele escreve assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada poderemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado, e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que a tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu lhe recomendo. Guarde este mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Amados, o que nós podemos aprender com esta verdade aqui relatada, aqui colocada nesta reflexão, é que quando não nos conformamos com a sã doutrina da palavra de Deus, estamos criticando e proclamando assim de que Deus não é um bom provedor para a nossa vida, de que Deus não é confiável, de que a sua palavra é falível. Mas, quando compreendemos de fato qual o real propósito de Deus para as nossas vidas, então, mesmo em meio às derrotas desta vida, as necessidades que venhamos a passar na mesma e todas as aflições oriundas deste eterno propósito, mesmo assim, nunca poderemos perder a fé naquele que nos dá a vida eterna, a vitória eterna sobre a morte e tudo mais que tenta nos tirar de sua eterna presença, por toda a nossa eternidade. Pois Cristo, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. E quando nós andamos por meio desta fé, Ele nos assegura, Ele nos fortalece, Ele nos capacita e nos mantém firmados nesta sua promessa. Pois aprendemos e compreendemos o significado do ensino de Cristo, que diz em Mateus, capítulo 25, 23, assim: o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Amados, precisamos entender que por mais ricos que sejamos neste mundo, por mais famosos e reconhecidos possamos vir a ser nele, nada se comparará ao que Deus tem preparado e reservado para todos aqueles que são os seus escolhidos, que se tornaram os seus filhos amados por meio da adoção.
que por mais riqueza se tenha neste mundo, tudo isto é pouco em relação ao que se pode ter no céu com Deus. Porém, se nos tornamos infiéis a Deus por causa dessas poucas riquezas terrenas, pensando ser elas muitas, e tudo mais com as quais este mundo nos tenta, mesmo aparentando sermos vencedores diante dos homens e até mesmo aos nossos olhos, na realidade, somos mais que perdedores. Pois, além de perdermos tudo quanto se acumulou neste mundo no decorrer de nossas vidas, pois na morte ninguém nada levará daqui, ainda perderemos a vida eterna proposta por Deus a todos nós por meio de Cristo Jesus, por meio de andarmos conforme os seus ensinos e a sua palavra. Entretanto, se fizermos o contrário disto, então poderemos declarar e principalmente viver a realidade do que testemunha as Escrituras Sagradas, que nos diz assim, em Romanos 8, versículos 37 ao 39. Mas, em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, a minha oração é que o Espírito Santo possa estar ministrando sobre cada um de nós e em cada um de nós. Que o Espírito Santo possa estar nos guiando conforme a verdade de Deus. Que nós possamos estar sendo ensinados por Ele a viver por esta verdade. E não somente viver por ela, mas, se preciso for, morrer por ela. Que o Espírito Santo possa nos orientar, nos dar a sabedoria necessária para que aprendamos a administrar nossa vida, nossos desejos, nossos pensamentos e tudo mais ligado à nossa vida terrena. Espero também em Deus poder continuar anunciando o verdadeiro Evangelho, sendo iluminado pelo Espírito Santo, que nos revela toda a verdade existente nas Escrituras, sem distorção, sem interpretação pessoal, mas somente em conformidade com a vontade perfeita de Deus. Que o Espírito Santo possa também permitir, possa nos dar inspiração, vida, saúde, para podermos retornar em breve com mais uma reflexão em momentos na eternidade. Quero deixar aqui a minha saudação. Que a graça e a paz de Cristo seja derramada em cada coração, hoje e sempre. E deixar também aqui o abraço do amigo, do irmão, do pastor Hélio Loyola, do Ministério Só em Cristo a Vida.